quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma questão de física. A mola da figura varia seu comprimento de 12 centímetros para 24 centímetros quando pendura-se em sua extremidade um corpo de 6 newtons. Determine o comprimento total da mola quando penduramos nela um corpo de 8 newtons. Então, galera, a situação que nós temos é a seguinte. Quando você tem a mola pendurada sozinha, sem nada, ela tem 12 centímetros. Esse é o seu tamanho normal, sem ser forçada, já que a gente leva em consideração que a massa da mola ela é praticamente desprezível com relação ao que vai ser pendurado nela. Quando é pendurado por um corpo de 6 newtons de peso, essa mola vai ser esticada, no caso vai chegar até 24 centímetros. Quando ela for pendurada na sua extremidade um corpo de 8 newtons de peso, ela vai esticar mais, mas nós queremos descobrir qual será esse comprimento novo. Então, para a gente descobrir esse comprimento novo, a gente tem que saber uma característica da mola que a gente chama de constante elástica. E a questão ela não informou isso, porém ela te deu uma situação anterior, com informações para estudar, que é esse caso que nós temos aqui. Então o que a gente vai fazer é estudar primeiro esse caso do meio para descobrir a constante elástica da mola e depois usar essa informação para descobrir o comprimento que a mola vai ter ali no último caso. Então o primeiro passo que a gente tem é avaliar as forças que atuam no corpo que está sendo estudado. Esse corpo aqui de 6 newtons ele está sofrendo a ação de duas forças. Ele sofre a ação da força gravitacional, que a gente chama de força peso, que está puxando ele para o centro da Terra, que nesse ponto de vista do desenho está embaixo. E você tem a mola evitando que esse corpo desça, fazendo uma força para cima. Essa força a gente chama de força elástica. Sendo que a situação ela permanecerá em equilíbrio. O que a gente vai extrair dessa informação? Se ele permanece em equilíbrio, de acordo com a primeira lei de Newton, significa que a força resultante sobre o corpo será zero. E se a força resultante for zero, como tem duas forças na mesma direção e em sentidos opostos, quer dizer que essas forças têm que se cancelar. E isso só vai ocorrer se a intensidade da força elástica for exatamente igual à intensidade da força peso. Então é isso aí que a gente vai utilizar para estudar. A força elástica ela pode ser calculada como produto entre a constante elástica, que a gente representa pela letra K, e a deformação que a mola vai ter, que a gente chama de X. A força peso já foi dado direto seu valor. Então a constante elástica é o que eu quero descobrir. A deformação representa a mudança no comprimento. Aí olha para o que a gente tem aqui. O comprimento da mola nessa situação é de 24 newtons, mas o que importa para a gente é a mudança, é a variação desde seu estado normal. No estado normal, ela tinha 12 centímetros. Então, se você reparar, a variação, a mudança, é sempre o valor do comprimento final menos o inicial. E 24 menos 12 dá 12 centímetros de deformação. Mas quando a gente for colocar na conta, a gente tem que trabalhar no sistema internacional. E centímetro não é a medida do sistema internacional, é o metro. E para passar de centímetro para metro, a gente divide por 100. Logo, 12 dividido por 100 dá 0,12 metros. Então, eu vou colocar aqui esse valor, 0,12. E o peso do corpo que está ali pendurado, de acordo com o texto, vale 6 newtons. Então, para descobrir essa constante elástica, a gente tem que isolar ela. Para isso, tem que tirar o 0,12 que multiplica ela e a gente vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Só que o 0,12, como ele tem casas decimais, ele pode atrapalhar um pouquinho a minha conta. Então, uma coisa que eu posso fazer é andar com as casas decimais até que ela cabe. No 12, é suficiente eu andar uma, duas casas
para ele acabar com as casas decimais. Então ele vai deixar de ser 0,12 e vai virar 12. Mas para eu não alterar a fração, o que eu fizer aqui embaixo, eu tenho que fazer em cima. Como em cima não tem casas decimais explícitas, eu vou e acrescento zeros. Então ficou 600 dividido por 12. E 600 dividido por 12 é igual a 50. A unidade de medida da constante elástica no sistema internacional é Newton por metro. Então eu descobri a constante elástica dessa mola. Agora eu tenho que estudar a nova situação que a questão falou. Ela pegou essa mola e pendurou nela um objeto de 8 newtons de peso. Então eu vou fazer essa nova avaliação para descobrir o comprimento que a mola vai ter. Para isso eu vou ter que estudar novamente as forças que atuam no corpo. Sendo que aqui ele também sofre a ação da força-peso, só que é um peso diferente. Logo, como ele está pendurado na mola, ela evita que ela desça, é porque a mola está fazendo uma força elástica também para cima. Só que é uma força elástica diferente, porque o peso que está pendurado não é o mesmo. Porém, são as mesmas forças e a gente segue com a mesma condição. Nesse caso, a força resultante também tem que dar zero para ele permanecer em equilíbrio. Então, no caso 2, a gente tem a mesma condição para comparar as forças. E como elas vão se cancelar para a resultante dar zero, como elas estão na mesma direção em sentido oposto, isso é porque a intensidade de uma tem que ser exatamente igual à intensidade da outra. E a força elástica, como a gente viu, pode ser calculada como K vezes X, que é a deformação, e o peso, a gente já tem o valor que foi dado, que é 8 newtons. Então vai ficar assim, constante elástica não sabíamos, mas agora a gente sabe que vale 50 newtons por metro. A deformação, eu não sei, mas se eu descobrir, eu consigo descobrir também o comprimento que a mola terá. Então ela é o que eu quero descobrir. E o P, que é o peso, vale 8 newtons. Então para descobrir o valor da deformação, que é o X, eu tenho que deixá-la isolado. Vou tirar os 50 que multiplica ela e vou passar dividindo. Então vai ficar 8 dividido por 50. 8 dividido por 50 dá 0,16, no nosso caso, medido no sistema internacional, metro. 0,16 metros, ele é equivalente a 16 centímetros. Agora, muito cuidado. 16 centímetros não é o comprimento final da mola. 16 centímetros é a deformação que a mola teve, ao quanto ela esticou. O que a gente quer descobrir é o comprimento final. Se a gente pensar que ela já tinha um tamanho antes e esticou 16 centímetros, esse comprimento final é o tamanho que ela tinha, mais o que aumentou. O tamanho da mola no estado normal, sem estar sendo esticada, é igual a 12 centímetros. Ela sofreu um aumento de 16 centímetros. Logo, no final, o comprimento dessa mola será de 28 centímetros. Esse daí é o nosso gabarito.